a nossa aula de terça-feira, geralmente às terças, às vezes pode mudar a data, do Vivendo as Escrituras. Vivendo as Escrituras é o nosso portal, é a nossa comunidade, onde nós procuramos aprender juntos a colocar em prática a palavra de Deus, os princípios da teologia bíblica reformada que nós abraçamos e afirmamos como sendo a melhor interpretação das Escrituras Sagradas. Estamos aqui transmitindo de Clinton, no Mississippi, onde eu estou de visita aqui a um querido amigo e irmão, e aproveitei aqui esse momento para nossa live, em que eu posso estar livre para conversar com vocês e tratar do assunto da semana, que é a Páscoa. Essa é a semana da Páscoa e, com certeza, muitos de vocês estão atentos para isso, né? O mundo já sabe disso, você já tem os descontos de Páscoa, já tem as programações, o comércio já usa a Páscoa como atração e motivo, não é? E aí, é claro, nós temos que falar a respeito desse assunto, que é um assunto que ocupa não somente o mundo, né, e os meios de comunicação, mas também as próprias igrejas. Elas, quando chegar a partir de sexta-feira, você já vai ter programações do tipo As Sete Palavras da Cruz, você vai ter no domingo programação especial, talvez algumas igrejas vão fazer cantata, vão fazer um jogral ou mesmo uma encenação da morte e da ressurreição de Jesus. Enfim, é um assunto que com certeza vai estar na cabeça de todo mundo, né? E por isso que nós hoje vamos aproveitar para falar alguma coisa a respeito desse assunto. O nosso plano é falar hoje primeiro sobre a origem da Páscoa e de onde ela veio e quais são os momentos históricos que deram a origem para ela. Depois nós iremos falar a respeito da transição da Páscoa para a Ceia do Senhor, porque nós não celebramos a Páscoa como cristãos. Nós temos a Ceia do Senhor. Mas como foi essa transição, né? Como se deu essa mudança de um para outro? E depois nós queremos abordar alguns dos principais mitos relacionados com a Páscoa, tipo assim, se o cristão celebra, a questão do, claro, né, não podia ficar de fora do coelhinho, do ovo, né, e todas essas coisas que costumam aparecer no período da Páscoa. Qual a origem desses símbolos e o que é que eles têm a ver conosco. Já estou aqui aproveitando para agradecer a sua presença e dizer que essa é uma aula do Vivendo as Escrituras. Aproveito para visitar esse site, vivendasescrituras.com.br, e conhecer ali essa comunidade que nós montamos, criamos com o objetivo de ajudar as pessoas a crescer no conhecimento da palavra de Deus e também a colocar em prática as lições aquilo que nós acreditamos que de fato é a Bíblia, a palavra de Deus. Muito bem. Vamos começar aqui falando então a respeito da origem da Páscoa. A gente não pode entender o surgimento da Páscoa e da sua importância, primeiro para os judeus, se nós não recordarmos primeiro os fatos relacionados com aquele tempo em que os judeus passaram como escravos lá na terra do Egito. Todo mundo se lembra da história. Jacó e seus filhos foram morar no Egito durante um período de grande fome que aconteceu em Canaã. E na época seu filho José era o governador do Egito e recebeu a sua família e os alocou na terra de Gósen. E os israelitas ficaram ali por 4 séculos, né? Eles cresceram, se multiplicaram, a ponto de trazer grandes preocupações para os faraós, especialmente aqueles que vieram depois da morte de José e não haviam conhecido José. E assim, por 400 anos, os israelitas foram maltratados e escravizados na terra do Egito, morando fora da terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, que era a terra de Canaã, prometida por Deus. Bom, chegando o tempo de Deus, porque Deus tem o seu tempo, não é o nosso, Deus levanta Moisés para tirar o seu povo e levá-lo finalmente para Canaã. E Faraó endurece o seu coração, não é? O Faraó da época endurece o seu coração e ele não permite que o povo saia.
E isso vai dar ensejo que Moisés trouxesse do céu, da parte de Deus, 10 pragas terríveis contra os egípcios, devastando a terra, as colheitas, os animais e o próprio povo, né? E a última praga foi a mais terrível de todas. Deus haveria de mandar o anjo do Senhor, que é chamado nesse, né, o pessoal se refere a ele, o anjo da morte, né, embora não, essa expressão não apareça, mas Deus mandou o anjo do Senhor executar todos os primeiros filhos dos homens e dos animais na terra do Egito, e somente os israelitas estariam a salvo. De que maneira? Para que não fossem atacados pelo anjo do Senhor, para que os seus filhos não fossem mortos naquela noite, os israelitas teriam de celebrar a Páscoa. A Páscoa, em hebraico, Pessach, e em grego, Pascha, é de onde vem a palavra Páscoa. Ela significa passar, e vem de Êxodo 11, 12 e 13, onde Deus disse a Moisés que naquela noite ele passaria pela terra do Egito e mataria todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e que o sangue seria sinal para indicar as casas onde os israelitas morassem. E o texto diz assim: quando eu vir o sangue, passar por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, a palavra Páscoa significa literalmente passagem e se refere ao fato de que o Senhor Deus, ao ver o sangue na ombreira das portas na casa dos judeus, passou por aquela porta sem entrar para matar os primogênitos. E na ocasião, Moisés deu as seguintes orientações aos israelitas, não é, concernentes não somente à celebração imediata da Páscoa naquela noite, mas também para celebrações futuras. E a gente encontra essas orientações no livro de Êxodo e no restante do Pentateuco. E aqui eu vou tentar resumir para vocês quais foram as orientações que Moisés deu concernentes à celebração da Páscoa, né, da festa da passagem, quando o anjo do Senhor passou pela porta da casa dos israelitas e não entrou para executar juízo. Primeiro, a primeira instrução é que no dia 10 do mês, e a partir daquela época, esse mês, ele começa o calendário hebraico. O calendário hebraico começa exatamente nesse mês. Dia 10 daquele mês, cada família deveria selecionar um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Então, tá lá, no dia 10, eles teriam que ter o cordeirinho selecionado e separado. No dia 14, portanto, 14 dias depois, à tardinha, eles deveriam imolar o cordeiro. E o sangue do cordeiro seria passado nos umbrais, nas laterais da porta e na verga da porta. Então, eles tomariam um hisopo, né, um vegetal, uma planta que parece mais como vassoura de piaçava, né, por assim dizer, que eu não sei quem entende disso aí, mas ela melada no sangue, molhada no sangue e espargida nos umbrais e na ombreira da porta. E aí, em seguida, a carne do cordeiro seria assada no fogo, era proibido comer o cordeirinho cru ou cozido, mas ele tinha que ser assado, e toda a família se reunia para comer com pão sem fermento, que também era chamado pão da aflição, e junto com ele, ervas amargas. Então, era a carne do cordeiro, que tinha sido imolado, tinha que ser assado, e com ele se podia comer o pão sem fermento, que é o pão asmo ou ázimo, e as ervas amargas. As ervas amargas. A família se reunia e tinham que comer o cordeiro todo, não podia sobrar nada. Se sobrasse, eles deveriam queimar o restante do cordeiro. Devia ser comida às pressas, com todo mundo pronto para viajar a qualquer momento, e era proibido sair da casa na noite do dia 14, porque naquela noite o Senhor haveria de passar pela terra do Egito, o anjo do Senhor passaria para matar os primogênitos.
Então, estas foram as instruções que Moisés deu aos israelitas com respeito à celebração da Páscoa na noite em que eles saíram da terra do Egito. Mais tarde, quando eles estivessem de posse da terra de Canaã, quando eles saíssem do Egito e entrassem lá em Canaã, conforme Deus estava prometendo, outras pessoas, chamadas de estrangeiros, incluindo estrangeiros mesmo, forasteiros, residentes temporários ou trabalhadores contratados que não fossem israelitas, eles não tinham permissão para comer a refeição pascual. Aquilo era algo exclusivo dos israelitas. Só quem era realmente israelita, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, é que podia comer do cordeiro pascal. Escravos e estrangeiros que viessem a morar entre os israelitas, eles tinham de ser circuncidados, eles precisavam ter o sinal da aliança antes de poderem celebrar a Páscoa. Então, queria celebrar a Páscoa, queria comer, participar com os israelitas, não era israelita, não era descendente de Abraão, Isaque e Jacó, mas se circuncidasse, o selo da aliança, então poderia participar, não é? Essa é uma das razões pelas quais a gente, hoje, como cristãos, a gente segue a mesma sequência. Primeiro o batismo, depois a ceia. Só pode participar da ceia do Senhor quem primeiro recebeu o sinal da aliança, que é o batismo. Bom, a refeição da Páscoa, ela tinha que ser comida em uma casa e não poderia ser tirada da casa enquanto não fosse comida e terminada. E nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Então, eles tinham que comer sem quebrar o osso nenhum. E o que sobrasse teria que ser queimado, inclusive os ossos inteiros. E é aí que mais tarde vai se tirar a figura, né? João faz a observação de que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado na cruz, porque era costume quebrar as pernas dos prisioneiros para que eles morressem mais rápido, aqueles prisioneiros que estavam presos na cruz. Não é? Mas quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. E então isso é registrado pelo evangelista como sendo o cumprimento daquilo que estava prefigurado na refeição pascual, de que nenhum dos ossos do cordeiro poderia ser quebrado. Bom, voltando agora para a história, né, que nós temos o livro de Êxodo, e antes de voltar aqui, aproveitando para dar as boas-vindas a você que está chegando agora, essa live é sobre a Páscoa, nós estamos na primeira parte, onde nós estamos tratando das origens da Páscoa, né, as origens da Páscoa. E estamos falando aqui que não se pode entender a Páscoa sem a história da libertação dos israelitas do cativeiro egípcio, né, que é chamado do Êxodo. E agora nós voltamos para o momento histórico. Depois de dadas essas instruções, todas essas instruções, os israelitas se recolheram nas suas casas e fizeram o que tinha sido mandado, mataram o cordeirinho e passaram o sangue na porta. Após isso, naquela noite, calada da noite, noite profunda, só se ouvia o choro na casa dos egípcios, porque o anjo da morte passou pela casa deles, entrou onde ele não viu a marca do sangue e matou todos os primogênitos. Porém, ele não entrou nas casas onde ele viu a marca do sangue. O sangue nas ombreiras e verga da porta era um sinal de que as pessoas que moravam naquela casa estavam confiando em Deus para a sua libertação. O anjo, então, ao ver o sangue, ele passou por essas casas e não entrou. Daí o nome Páscoa, para relembrar essa festa. Depois disso, a gente conhece a história. Faraó, às pressas, expulsa os israelitas do Egito. Ao sair, eles pedem joias, roupas e riquezas e assim despojam os egípcios, né? Meio que agora trabalharam como escravo 400 anos, né? E escravo não recebia nada. Mas agora, na hora de sair, Deus toca no coração dos egípcios, eles pedem riquezas, os israelitas pedem riquezas e saem ricos da terra do Egito. E é dessa riqueza que eles vão encontrar recursos mais tarde para construir o tabernáculo, né? Uma peça de construção riquíssima lá no meio do deserto. A gente pergunta, de onde é que eles tiraram ouro, prata, madeira, tecido, todas aquelas coisas preciosas, valiosas, usadas para fazer o tabernáculo, a Arca da Aliança? Resposta, dos egípcios.
eles receberam finalmente todo o atrasado que eles tinham direito e saíram ricos da terra do Egito e que os havia escravizado durante 40 anos. E finalmente Deus cumpre a sua promessa de libertá-los, como tinha dito a Moisés que faria através, eh, através através de Moisés, né? Através dessa libertação maravilhosa. Gente, a gente fica emocionado, né, com o cumprimento da palavra de Deus, como Deus é fiel e Deus cumpre a sua palavra. E em Cristo Jesus nós encontramos o pleno significado da origem da Páscoa e da razão pela qual ela foi instituída. Antes de passar para a segunda parte aqui da nossa aula, alguns queridos irmãos estão perguntando como é que fica se eles não estão em dia, não é? Eles estão se referindo à nossa comunidade, Vivendo as Escrituras. É só atualizar e você continua recebendo, né, todo esse material maravilhoso. Enquanto isso, participa aqui conosco, né, dessa live que é aberta, livre para todo mundo. E aproveitando para dizer aos que estão nos assistindo para visitar lá a nossa comunidade Vivendo as Escrituras, onde nós procuramos abordar de maneira mais prática aquelas lições preciosas que nós temos aprendido aqui juntos, com a graça de Deus. Muito bem, gente, e agora, sem muita demora mais, vamos partir para a segunda parte, mas antes, vamos só relembrar aqui, porque vai ser importante. Na hora que a gente falar de como a Páscoa virou ceia, é importante lembrar o que a Páscoa passou a representar para os judeus. Primeiro, era uma memória da escravidão e do êxodo. Era a festa que celebrava o evento nacional mais importante, que foi a libertação da terra do Egito e a constituição do povo em uma nação. Também a Páscoa representava a libertação pelo sangue do cordeiro. Cordeiro puro, sem defeito, que não podia ter seus ossos quebrados, tinha que ser comido imediatamente. Talvez os judeus piedosos, como Isaías, leia Isaías 53, percebesse ali claramente uma figura do Messias, o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado definitivo daqueles que crescem. Também a Páscoa representava a consciência de perdão mediante a morte do Cordeiro Pascal. A Páscoa celebrava a libertação física, mas ela apontava para uma maior, a libertação dos pecados, e que era feita da mesma forma mediante o sangue, porque sem sangue, dentro da religião judaica, não havia perdão de pecados. Sangue tinha que ser derramado para que pecados fossem perdoados. Era esse, e tudo isso apontava para a consciência, eles tinham consciência, os judeus tinham consciência, deveriam ter pelo menos, de que haviam sido substituídos por um cordeiro que morreu no lugar dos primogênitos. Essa é uma lição importante, né, que o judeu devia ter percebido. O anjo da morte não matou os primogênitos, porque o cordeiro tinha sido morto. A morte do cordeiro substitui a morte dos primogênitos, ou seja, os judeus já no Antigo Testamento tinham consciência de que do que a gente chama sacrifício vicário ou morte substitutiva, deveriam ter, porque a Páscoa apontava para isso, que eles foram salvos mediante a morte de alguém que morreu. Agora vamos partir para a segunda parte da nossa aula, que é da Páscoa para a ceia do Senhor. Vocês estão ouvindo o barulho aqui dos passarinhos, né? Eu estou aqui na casa de um querido amigo em Clinton, no Mississippi, e aqui ele cria periquitos, e os periquitos estão gostando da aula, né, que eles entraram aqui, estão participando, né? De vez em quando vocês vão ouvir aqui, os periquitos são muito lindos, se vocês pudessem ver, é um casal muito bonitinho, aqui numa gaiola, estão atentamente acompanhando a exposição da aula sobre a Páscoa, né? Vamos lá, gente querida, da Páscoa para a ceia. Vamos ver agora como era a celebração da Páscoa nos dias de Jesus e a substituição que Jesus fez da Páscoa para a ceia e como a ceia deve ser celebrada de acordo com o Novo Testamento. Aí é muita coisa, vamos tentar fazer em 10 minutos, porque depois disso
a aula vai continuar mais dentro da comunidade Vivendo as Escrituras, onde a gente vai tratar dos mitos e lendas a respeito da Páscoa, né? Mas aí é para os nossos irmãos que são assinantes, parte da nossa comunidade. Dá tempo, visite lá vivendoasescrituras.com.br. Bom, gente, na época de Jesus, o judaísmo havia se tornado uma religião bastante legalista e já havia se desviado da pureza daquela religião que Deus havia entregado a Israel através de Moisés. Isso aconteceu durante o período entre os dois testamentos, entre Malaquias e João Batista. Os judeus se tornaram mais e mais nacionalistas e reagiram contra todas aquelas tentativas que foram feitas de aculturação pelos seus dominadores, especialmente o Império Grego e, posteriormente, o Império Romano. Toda aquela lei cerimonial que Deus tinha dado aos judeus apontava para a graça de Deus em perdoar pecados, como a Páscoa, por exemplo, como nós acabamos de ver. Os sacrifícios ordenados por Deus, que fossem feitos diariamente no tabernáculo e depois no templo, traziam esse conceito de que pecados podiam ser perdoados mediante o sangue derramado. E os sacerdotes eram uma demonstração clara de que Deus aceitava mediadores entre eles e os pecadores. Então, isso tudo estava já claro no Antigo Testamento. Os judeus, todavia, eles procuraram se justificar diante de Deus pela guarda dessas leis e não mediante a fé no Messias, que era prefigurado por essas leis, inclusive a festa da Páscoa. Os judeus daquela época de Jesus, eles se orgulhavam especialmente de três coisas que eles consideravam como distintivos raciais e marcadores de sua identidade: a circuncisão, como marca da aliança entre Deus e Abraão; as leis dietárias, que proibiam comer determinadas comidas e restringiam a dieta a animais permitidos pela lei; e o calendário, que incluía festas religiosas como Pentecostes, Tabernáculo. Pentecostes é a festa das semanas, Tabernáculo e especialmente a Páscoa, Bom, então o que acontecia? Durante a celebração da Páscoa, na primeira metade do primeiro mês do ano, Jerusalém se enchia de judeus vindo de todas as partes do Império Romano para celebrar a festa. Tinha rituais de purificação que tinham de ser feitos antes, né, de maneira que o judeu pudesse participar. Também havia a Semana dos Pães Asmos, antes da Páscoa, que era celebrada em Jerusalém, quando as multidões comiam pão sem fermento e ervas amargas em suas refeições, conforme nós já vimos na aula, na primeira parte, que foi parte das determinações de Deus. Interessante, o historiador Flávio Joséfo, escrevendo no final do primeiro século, ele menciona a Páscoa com frequência. E, de acordo com ele, a festa da Páscoa atraía multidões de judeus para Jerusalém. E essas grandes manifestações e reuniões deixavam as autoridades romanas nervosas, né? E essa informação confere com a informação que nós temos no Novo Testamento do relato da Páscoa como sendo um festival religioso bem frequentado. Durante a sua vida toda, Jesus, sendo judeu, ele deve ter participado de várias festas da Páscoa em Jerusalém, desde os 12 anos, quando foi iniciado no judaísmo, oficialmente, né? Porque ele foi criado em casa, debaixo da antiga aliança, debaixo das leis de Moisés. Mas depois que ele foi apresentado no templo, aos 12 anos, oficialmente considerado judeu, até os 30 e poucos anos, que é quando ele se manifesta publicamente em Israel, ele deve ter ido a Jerusalém e celebrado a festa da Páscoa e outras festas, como era determinado pela lei e costumeiro entre os judeus. Quanto ao tempo do seu ministério público, depois que ele se manifestou lá às margens, lá na Galileia, pregando o evangelho, quando a gente junta os 4 evangelhos, nós podemos dizer que Jesus esteve pelo menos em 3 Páscoas diferentes em Jerusalém durante o período da sua ministração aqui nesse mundo. E foi na última delas que ele instituiu a ceia aos seus discípulos. E depois de ter feito isso, ele foi traído e morto pelos judeus e pelos romanos. Na época de Jesus,
Com raras exceções, os judeus consideravam a celebração da Páscoa, bem como das demais festas do calendário judaico, como sendo obras da lei que garantiam mérito diante de Deus. E poucos judeus mantinham ainda o entendimento de que a Páscoa, na verdade, apontava para a maior de todas as libertações, que era a libertação da escravidão do pecado, mediante a morte do Cordeiro de Deus, o Messias que haveria de morrer pelos pecados de seu povo. Portanto, o judaísmo, na época de Jesus, era uma religião legalista, era uma religião do mérito. Os judeus procuravam se justificar diante de Deus pelas obras da lei e não mediante a fé no Messias que haveria de vir para tirar os pecados, conforme a Páscoa ensinava, conforme as demais leis apontavam, especialmente aquelas relacionadas com o sacrifício de animais. Bom, durante o seu tempo lá em Jerusalém, nessa última Páscoa em que ele participou, Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Durante aquela semana, ele esteve muito ocupado pregando no templo, realizando sinais e prodígios entre o povo e debatendo com os sacerdotes, escribas, fariseus, herodianos, saduceus e líderes judaicos. Então, foi uma semana de intensos debates onde o conflito, a tensão entre Jesus e a liderança judaica se intensificou, o conflito escalou e foi ficando cada vez mais tenso, não é? E na última noite da Semana dos Pães Ázimos, que era quando se comia o Cordeiro Pascual, que era a noite da celebração da Páscoa, todos os judeus se reuniram em suas casas para comer o Cordeiro. Jesus, então, se assentou com seus discípulos naquilo que nós acreditamos era o primeiro andar, o cenáculo, primeiro andar na casa de Maria, mãe de João Marcos, juntamente com seus discípulos para celebrar a Páscoa conforme o rito judaico. E Jesus, então, todos os discípulos reunidos, ele disse que tinha desejado muito celebrar aquela Páscoa com eles, porque seria a última que ele celebraria com eles nesse mundo, a próxima seria no reino dos céus. E algumas coisas importantes aconteceram durante aquela festa pascual de Jesus com seus discípulos. Primeiro, ele indica que vai ser traído por um dos seus discípulos. Segundo, todos perguntam: será que sou eu? E terceiro, Judas sai para trair Jesus, provavelmente, ninguém sabe ao certo, antes de comer a Páscoa. Pode ter sido depois de comer a Páscoa, não é? Mas ele sai para trair Jesus. O mais importante é que depois da saída de Judas, o Senhor Jesus muda a maneira de celebração da Páscoa. Isso porque nós estamos acreditando que Judas saiu primeiro, né? Eu adoto essa posição, tem que pensar diferente. Mas depois que Judas sai para trair Jesus, Jesus partiu o pão, deu ao seu, aquele pão asmo, o pão fermentado, aliás, sem fermento, asmo sem fermento. Jesus parte o pão, dá aos discípulos dizendo que aquilo era seu corpo partido pelos pecados do povo. Em seguida, ele toma o cálice e disse que o cálice era o sangue dele, o sangue da nova aliança derramado para remissão de pecados. Depois ele disse que era para os discípulos comerem o pão e beberem o cálice em memória dele, em memória dele. E disse que isso era para ser feito todas as vezes que se reunissem e não uma vez por ano, como era a Páscoa. E disse que isso deveria ser feito até que ele voltasse para buscá-los. Tudo isso aconteceu naquela noite. Jesus aproveitou a festa da Páscoa para ressignificar o que ela queria dizer, para dar um novo sentido. É como se Jesus dissesse: a Páscoa que vocês vêm celebrando até o dia de hoje se cumpre hoje. Ela se cumpre em mim. Porque eu sou o Cordeiro Pascual. Eu sou aquele que serei sacrificado em lugar do meu povo. Eu sou aquele que vai derramar o sangue, cujo sangue vai garantir a vida eterna e o perdão de pecado para vocês. Por isso, vocês agora vão celebrar não mais a Páscoa, mas a ceia do Senhor. Todas as vezes que vocês se reúnem, vocês vão comer o pão, beber o cálice em minha memória, lembrando que o pão é o meu corpo e lembrando que o cálice é o meu sangue.
Essas coisas Jesus ensinou naquela noite em que ele muda o significado da Páscoa para os seus discípulos. Não é que muda, mas ele diz o sentido, o real sentido. A Páscoa apontava para ele e agora aquilo haveria de se cumprir, porque em breve ele haveria de morrer e dar a sua vida. Aqui é importante nós falarmos um pouco da aliança de Deus com o seu povo, por causa das palavras de Jesus, né? Mateus registra que, e os demais evangelistas, se eu não estou enganado, Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança, palavras que Jesus proferiu ali quando ele tomou o cálice, né? As alianças de Deus com o homem tinham, se você der uma olhada no Antigo Testamento, toda vez que Deus fazia uma aliança com alguém, havia sinais externos que representavam essa aliança e pelas quais as partes envolvidas na aliança se obrigavam a deveres e privilégios. Então, na dispensação do Antigo Testamento, Deus deu sinais ou selos do pacto da graça que ele tinha feito com seu povo. E quais eram estes sinais e selos? A circuncisão e a Páscoa, como nós já mencionamos. E agora também na dispensação da nova aliança, é a mesma aliança da graça, só que agora ela é administrada debaixo da simplicidade do cumprimento das promessas evangélicas. Deus também deu para essa nova aliança sinais e selos, que são o batismo e a ceia do Senhor. Por isso que nós, ao considerarmos que é uma aliança só, sempre foi uma aliança, Deus só tem um povo, o caminho de salvação sempre foi o mesmo, e os meios de graça e sinais da aliança sempre foram os mesmos, só que Deus administra essa aliança em duas dispensações. No Antigo Testamento, que era tipo, figura, símbolo, os sinais da aliança eram a circuncisão e a Páscoa, e no Novo Testamento, onde nós temos cumprimento, realização, simplicidade, e os sinais da aliança são o batismo e a ceia do Senhor. Então, por isso que Jesus Cristo disse: esse é o sangue da nova aliança. Não é que é uma aliança diferente, mas que a aliança entra numa fase nova, a fase de confirmação, de cumprimento, da qual havia falado a antiga dispensação, como, por exemplo, no Cordeiro Pascual. Então, é isso que Jesus fez. Por que ele fez isso? Por que ele mudou de Páscoa para ceia, por assim dizer? Bom, nós já vimos que Deus tinha dado a Páscoa para Israel como sinal e selo da aliança entre ele e seu povo. A Páscoa lembrava a libertação do Egito, anunciava perdão de pecados através da morte do Messias, enfim, era, em essência, a mesma coisa da ceia do Senhor. Em linhas gerais, nós podemos dizer que Jesus fez o que fez por esses motivos. Primeiro, para que os seus discípulos se lembrassem da sua morte, que era através dela que os seus pecados eram tirados. Daí a celebração constante, não anual, mas constante da ceia do Senhor da parte dos discípulos. Segundo, ele fez isso para que a ceia se tornasse um meio de graça pelo qual o seu povo se alimentasse verdadeiramente dos benefícios da sua morte. Terceiro, para ser uma manifestação pública de nosso compromisso como cristãos, de seguir aquele que morreu na cruz por nós, porque na ceia nós anunciamos a morte dele. E também para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros, porque nós comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice, somos parte do corpo de Cristo. Portanto, cristãos não celebram mais a Páscoa, como os judeus faziam, mas nós celebramos a ceia do Senhor como memorial eterno da morte do Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa. Nós temos algumas evidências disso aqui no Novo Testamento, que eu quero rapidamente passar para vocês. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele usa a Páscoa e as observâncias relacionadas com a festa dos pães asmos como uma metáfora para a pureza moral dos cristãos. Veja lá, 1 Coríntios, anota aí, 1 Coríntios 5, de 6 a 8. E depois você dê uma olhadinha aí. Mas lá ele fala de Cristo como nosso Cordeiro Pascual, que já foi sacrificado, e diz que a nossa vida ela deve ser pura como o pão é sem fermento, o fermento sendo um símbolo do pecado. Mais adiante, Paulo vê Cristo como o cumprimento do simbolismo do Cordeiro Pascal e a semana de celebração do pão asmo como se cumprindo na vida cristã. Assim, nós queremos, sem me demorar muito aqui nas evidências do Novo Testamento,
A gente não pode aceitar aqueles que querem introduzir nas igrejas cristãs a celebração de costumes da lei cerimonial de Israel que já foram cumpridas em Cristo. A Páscoa se cumpre em Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então, o cristão não celebra mais a Páscoa. Isso era típico da antiga dispensação, do povo de Deus na antiga aliança, na antiga dispensação da aliança. Agora, isso não nos impede de lembrar os eventos e a morte e ressurreição de Cristo durante o período da Páscoa. Mas nós não celebramos a Páscoa como os judeus faziam. Com isso aqui, eu vou terminando essa parte, né, trazendo aqui algumas orientações interessantes. Né? Talvez o ponto aqui que eu queria chamar a sua atenção mais é que nós encontramos no Novo Testamento alguma coisa que nós não temos mais no Novo Testamento quando chega a celebração do Senhor. O que eu estou falando? Olha só. Depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos passaram a celebrar a ceia regularmente. Na verdade, toda vez que eles se encontravam, parecia que era diário, no mínimo, pelo menos uma vez por semana. E pelo que nós podemos entender, a ceia era celebrada durante as suas refeições comunais, geralmente chamadas de ágape ou festa do amor. Os cristãos se reuniam num determinado lugar, traziam alimentos de casa e comiam juntos, como Jesus fez na última ceia, né? Sentou-se com os discípulos para comer, e no meio da refeição eles partiam o pão, bebiam o cálice em memória de Cristo. Essa prática era, sem dúvida, inspirada na instituição da ceia durante a refeição da Páscoa. Os evangelhos relatam, né, que os discípulos prepararam a refeição da Páscoa no cenáculo e diz lá, todos os 4 evangelhos dizem, enquanto comiam, e aí Jesus instituiu a ceia. A gente encontra sinais dessa celebração festiva da Páscoa, da refeição comunal, não é? Em algumas passagens do Novo Testamento. Por exemplo, em Jerusalém, no início da igreja, nós lemos lá em Atos 2, de 42 a 46, que os primeiros cristãos perseveravam no partir do pão nas orações, e que eles estavam juntos e faziam refeições em conjunto, estavam todos felizes e alegres. Depois nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 20, de 7 a 11, Lucas dizendo o seguinte, no primeiro dia da semana nos reunimos com os irmãos para partir o pão. E todos subiram, partiram pão e comeram juntos, e Paulo falou até o amanhecer, depois partiu. Sinal, mais uma evidência, né, de que no início os cristãos, para celebrar a ceia, primeiro eles faziam uma refeição. Eles sentavam para comer juntos. E no meio da refeição, eles paravam para partir o pão, comer o vinho em memória do Senhor e Salvador Jesus. Na igreja de Corinto, nós encontramos a mesma evidência no capítulo 11. E o problema lá no capítulo 11 não é que os cristãos estavam recebendo pão e comendo sem esperar pelos outros, né? Não. Era que os cristãos estavam comendo da ceia do Senhor, não da ceia do Senhor, mas da festa do ágape, dos alimentos que eram trazidos, sem pensar nos outros. Olha o que é que Paulo diz, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Paulo está se referindo ao fato de que quando os coríntios se reuniam para fazer aquela refeição onde seria celebrada a ceia do Senhor, tinha gente comendo na frente dos outros, gente comendo tudo, não deixando nada para os outros, tinha gente passando fome, tinha gente que ficava embriagada, e o clima não era o clima melhor, né? Não era o clima apropriado para a celebração da ceia do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo dá aquela bronca, né, por assim dizer, na igreja de Corinto. Lá em Judas 12, Judas se refere às festas de fraternidade. Dá uma olhada lá em Judas 12, festas de fraternidade. E Pedro também se refere a essas festas, 2 de Pedro 2,13, quando ele fala de que os falsos profetas estavam se banqueteando juntamente com os irmãos. Bom, então o quadro é esse aqui. Os cristãos se reuniam, cada qual trazia comida de casa, provavelmente, se reuniam no lugar, comiam juntos, como sinal da sua união, fraternidade, paravam
os líderes presbíteros que havia entre eles provavelmente lideravam aquele momento em que eles pegavam o pão, comiam e bebiam o cálice em memória de Cristo, oravam e se alimentavam espiritualmente do Senhor Jesus. Com o passar do tempo, surgiram vários problemas relacionados com essa prática, com a celebração da ceia do Senhor, em conjunto com as festas do ágape e do amor. E por causa disso, a ceia foi separada da festa no século I por causa dos abusos que foram cometidos. A festa do amor, ela continuou a ser praticada, embora separada da ceia. Mas muitos pais da igreja, como Agostinho, eles citam abusos cometidos, né? E concílios como o concílio de Laodiceia tentaram corrigir isso. Finalmente, os concílios de Cartago e Orleães, no século VII, proibiram as festas de fraternidade, ameaçando de excomunhão quem promovesse essas festas. Como resultado, hoje nós celebramos a ceia do Senhor em separado, né? Antes não era assim. A ceia do Senhor era celebrada durante uma refeição. Agora houve a separação por conta dos abusos, né? A tradição cristã manteve isso, esse afastamento, e hoje nós celebramos durante o culto, né? Nós celebramos a ceia do Senhor comendo pão e bebendo o cálice. Agora, qual deve ser, então, a nossa atitude para com a festa da Páscoa em nossos dias? Estar consciente do seu significado histórico e profético, conforme narrado no Antigo Testamento, entender que a Páscoa prefigurava Cristo em sua morte e ressurreição, bem como a vida da igreja, aproveitar a ocasião da Páscoa para pregar, falar e estudar mais sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus, evitar a introdução em nossas igrejas de elementos judaicos relacionados com a Páscoa e evitar também que nós tenhamos qualquer atitude religiosa com relação a esses elementos da Páscoa, né? Nós celebramos a Páscoa todas as vezes que nós nos reunimos para comer o pão e beber o cálice em memória do nosso Salvador e Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Espero que você tenha gostado dessa live, que tenha sido útil para você, explicativa, e que você se alegre e glorifique a Deus por todas as coisas maravilhosas que Ele nos deu mediante seu Filho Jesus. Eu irei continuar, vou falar agora na terceira parte da minha exposição, sobre os mitos e as verdades e mitos a respeito da Páscoa. Só que isso vai ser para os nossos membros da comunidade Vivendo as Escrituras. Dá tempo ainda? Corra aí, se inscreva, vivendasescrituras.com.br. E desde já agradecendo. Aproveito, já vou fazer um spoiler aqui, viu? Na próxima terça-feira, a live vai ser sobre pornografia. É isso mesmo. Estamos lançando um e-book, aliás, perdão, estamos lançando um curso breve, é verdade, mas eu gravei algumas aulas a respeito desse tema de pornografia. Próxima terça-feira, esteja aqui e para o lançamento do curso sobre pornografia, e nós iremos fazer uma exposição aqui sobre esse assunto que tem atormentado muita gente, muitos cristãos têm lutado contra isso. Quem sabe seja uma oportunidade que você possa aprender alguma coisa que o ajude a se libertar desse hábito pecaminoso. Então, próxima terça, aqui nesse mesmo lugar, não é? Às 20 horas, nós teremos, então, a nossa live a respeito de pornografia. Agora nós vamos continuar sobre Páscoa na comunidade Vivendo as Escrituras. Um grande abraço para você que participou e até terça que vem, se Deus permitir.